Bom dia, bem-vindos a mais um Apegando-se às Escrituras. Hoje nós vamos de Deuteronômio 12 e 13, mas vamos orar. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada pela tua instrução, Senhor. Obrigada pelo teu ensino, Deus. Obrigada porque tu estás aqui conosco, ó Pai. Nós sabemos, Deus, que tu não nos deixas sozinhos de maneira nenhuma no teu envio. Tu vais conosco, contando, Senhor, com a tua provisão de internet para essa transmissão aqui. Que o Senhor possa ser conosco, instruindo a nossa mente e atraindo o nosso coração para que possamos te adorar, Senhor, de uma maneira digna da tua pessoa, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Bom dia, amados, de novo. Vamos lá, né? Ver o nosso capítulo 12, mas antes vamos dar uma olhada, né? No que a gente teve na semana passada, nos capítulos 10 e 11. Eu vou ler aqui rapidamente. Começamos um pouquinho atrasados, porque deu pau na nossa internet antes. Então, vamos olhar aqui, ó. Versículos 12 e 13. Diz assim: Agora, ó Israel, o que é que o Senhor, o seu Deus, pede a você? Senão que tema ao Senhor, preste atenção, tema ao Senhor, seu Deus, ande em todos os seus caminhos, ame e sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos estatutos do Senhor, que hoje dou a você para o seu próprio bem. Aí tem uma interrogação, porque é assim, o que que o Senhor pede a você, se não isso, somente, né? Se liga, porque essa leitura rápida, ela não oferece a você a profundidade de cada verbo desse, né? De cada chamado que Deus faz para a nossa vida através desses dois versículos. Dá uma olhada lá atrás, né? Versículo 16 tem uma chamada importantíssima, e a gente estava falando a respeito da circuncisão do coração. No Antigo Testamento havia a circuncisão como símbolo da aliança de Deus com aquele povo escolhido. E no Novo Testamento, assim, desde aquela parte, né, desde o Antigo Testamento, ele já tinha instituído a circuncisão do coração. O que é a circuncisão do coração? Vem lá no versículo 16, diz, portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser obstinados. Obedecer a Deus, minha gente, requer uma transformação interior, sabe? Só Deus pode fazer essa transformação, tá ligado? Vai lá nesse capítulo 10 e no capítulo 11 tem assim, versículo 1 logo, né? Isso, ame ao Senhor, o seu Deus, né? Isso aqui não é um conselho, nem uma sugestão, é uma ordem. Deus nos ordena a amá-lo. Essa é uma ordem dele para aqueles que o amam, que o seguem, né? Então, vamos buscar isso. Somos capazes de fazer isso? Não. Só o Senhor pode fazer isso no nosso coração. E hoje a gente vai ver, quando ele falar de adoração para nós, é muito interessante. Aqui na sequência, ele vai dizer: Você me ama, você me adora, e me obedeça, faça assim para mostrar o seu amor. E aí, terminando aqui minhas memórias do 11, né? Do capítulo 11, nos versículos 13 a 15, tem uma promessa de bênçãos diante da obediência. E aí, hoje a gente também tem bênção, não é? Aí a gente salientou naquela ocasião João 14, 15 e 16. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro. Essa é a nossa grande bênção, né? Às vezes a gente pede um emprego, a gente pede sei lá, um carro, um filho, um marido, a gente fica pedindo coisas materiais que a gente não vai ter na vida eterna, né? Mas ele tem um grande presente para nós que Jesus mandou do céu, né? Pediu ao Pai, o Pai enviou o conselheiro, o ajudador, aquele que nos guia, nos orienta, né? Está sempre perto de nós. Enfim, vamos começar agora o capítulo 12. Depois de toda essa preparação, por isso que a gente fez esse resgate, né, dos capítulos anteriores, nós vamos ver a respeito da ordenação, da adoração que o Senhor ordena para nós.
O Senhor nos ordena a fazer a adoração de um certo jeito. E olha, pensando direitinho, estudando isso aqui, eu vejo como a gente está longe disso aqui que ele pediu. Sem mais delongas, versículo 1. Estes são os estatutos e as ordenanças que vocês devem ter o cuidado de cumprir enquanto viverem na terra que o Senhor, o seu Deus, o Deus dos seus antepassados, lhes deu como herança. Destruam completamente todos os lugares nos quais as nações que vocês conquistarão adoram os seus deuses, tanto nos altos montes como nas colinas e à sombra de toda árvore frondosa. Derrubem, tá aqui para mim, eu marquei já em vermelho isso. Derrubem os seus altares, esmigalhem as suas colunas sagradas e queimem os seus postes de Azerá. Despedacem as imagens dos seus deuses e eliminem desses lugares os nomes deles. Minha gente, eu não estava preparada, mas eu vou parar aqui, porque vocês estão vendo a ordem que Deus dá. Deus é enfático, né? Ele usa verbos, palavras, né, que expressam a urgência, a necessidade de você fazer isso de uma maneira definitiva. E tudo isso, quer dizer, esses altares são os ídolos, minha gente. Vamos tirar os ídolos da nossa vida, o conforto, o apego à família, a preguiça, aquele, né? Ai, hoje não dá, hoje está chovendo, então não vou para a igreja. Ai, hoje está muito quente, então não vou para a igreja. Ah, hoje eu tenho que fazer não sei o quê, então não vou para a igreja. Ir para a igreja é o quê? Adorar o Senhor. É adorar o Senhor. Hoje vamos falar de adoração aqui, né? Mas ele está dizendo derrubem os seus altares aos ídolos, né? E desmigalhem as colunas sagradas. Ele quer dizer assim, acabe mesmo, deixe nem um pouquinho ali, deixe nada ali, queime, destrua completamente os postes de Azerá. Despedacem as imagens dos seus deuses, eliminem desses lugares os nomes deles, né? Cuidado com aquilo que você mantém ao seu redor, né? Aquilo que você adora, né? Eu adoro minha viagem, eu adoro meus status, meus likes, adoro que o povo aprecie o que eu falei, ou me elogie por não sei o quê, né? Cuidado com esses altares, minha gente. Versículo 4. Vocês, porém, não adorarão ao Senhor, o seu Deus, como eles adoram os deuses deles. Pelo contrário, procurarão o local que o Senhor, o seu Deus, escolher dentre todas as tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação. Para lá, vocês deverão ir e levar os holocaustos e sacrifícios e dízimos e dádivas especiais o que em voto tiverem prometido as suas ofertas voluntárias e a primeira cria de todos os rebanhos. Ali, na presença do Senhor, seu Deus, vocês e suas famílias comerão e se alegrarão com tudo que tiverem feito, pois o Senhor, o seu Deus, os terá abençoado. Vocês não agirão como estamos agindo aqui. Cuidado, há uma mudança aqui, né? Cada um fazendo o que bem entende, pois ainda não chegaram ao lugar de descanso e à herança que o Senhor, o seu Deus, dará a vocês. Minha gente, Deus está dizendo, vocês vão fazer diferente. Veja como vocês vão fazer. Aí ele explica como a gente vai fazer. Primeiro, há um local que o Senhor escolheu para a sua adoração. Procure esse lugar. Tá claro, minha gente. Estou inventando aqui, não. Você leu aqui na palavra. Procure o lugar. E aí a gente às vezes fica assim, não gostei, não gostei daquele povo, eu não gosto de não sei de quê, não gosto do sermão, eu não gosto ali do povo, eu não gosto do que eles acham, do que eles pensam, e pá. Deus tem um lugar para você. Se você está confortável ou não, isso não é relevante. O que é relevante é a missão que Ele tem para você naquele lugar. A gente não tem essa noção, né? Eu tenho um propósito, eu tenho alguma coisa para fazer, e essa coisa não precisa ser num lugar que lhe agrada.
Não, não é assim. Deus tem um propósito para você e Ele tem um lugar para você. Procure esse lugar. E a gente convida, a gente quer trazer a pessoa junto, né? Meu amigo, é meu parceiro, meu companheiro, minha amiga queridinha, e eu quero cuidar dela, e eu quero levar ela para o culto de não sei de quê. Mas o Senhor precisa mostrar a você e a sua pessoa amada qual é o lugar. Normalmente as famílias. Travou novamente. Famílias estão juntas, porque é um propósito mais geral, congregue ali. E ele diz: venha, venha para esse lugar. E aí o que que ele diz? Tragam os seus holocaustos, os seus sacrifícios, os seus dízimos e as dádivas especiais. A gente precisa, sim, às vezes a gente fica chateadinho, né, de falar de dinheiro. Mas, o que que eu vou dar dinheiro? O governo já pega o dinheiro e eu vou dar dinheiro também. A igreja só fala de dinheiro, fala. Ela é por quê? Porque o dinheiro, ele é uma chama para você, é um Deus na sua vida. Deus diz claramente, você não pode adorar dois deuses ao mesmo tempo, né? Ou você está com Deus, ou você está com Mamon. Muita gente sabe esse nome, né? Mamu, Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro, né? Da prata, do ouro. É aquela coisa de eu ter, né? Aí eu trabalho, aí no domingo tem que trabalhar. Às vezes a sua agenda é assim, né? Mas dá um jeito de você ou ir de manhã, ou ir de tarde, ou congregar, fazer alguma coisa, né? Se organizar, minha gente. Cuidado com você colocar outros deuses na frente de Deus, né? Mas o dinheiro é uma coisa importante. Aqui a gente não pode ficar falando muito tempo a respeito disso, mas Deus dá importância a isso, porque isso quer dizer assim, é só uma declaração, Senhor, eu sei que o que eu tenho monetariamente, financeiramente, materialmente veio de você. E Deus usa muito isso também, minha gente, para levar, ele pega corações generosos e coloca coisas, né, na mão de pessoas generosas para que elas possam realizar a vontade de Deus aqui na terra. E aí tem muito mais coisa a respeito disso, né? Além de ser generoso, vir ao lugar da adoração, ser generoso, Senhor, mas adorar unidos, adorar em unidade, como uma família em Cristo. Tá vendo aí no versículo 7? Ele diz assim: ali na presença do Senhor, seu Deus, vocês e suas famílias comerão e se alegrarão, porque a gente faz a comunhão, não é? Faz a comunhão ali junto, minha gente. E aí a gente precisa lembrar aquele episódio lá da mulher samaritana, né? Em João 4:24 está escrito lá: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. O que que significa isso, minha gente? Significa que quando eu for para aquele lugar, eu vou estar no assim. Ele disse para eu ir para o meu quarto. É outra relação. Isso não é a adoração, aquilo é comunhão. Aquilo é você se derramando diante de Deus, não para fazer pedido, é assim, eu estou errado, eu estou tão ruim, me ajuda a consertar. Senhor, qual é a vontade do teu coração? Você pergunta isso, a gente faz uma listinha das coisas que a gente quer de Deus, né? Cadê a listinha das coisas que Deus quer de nós? A gente já fez essa listinha? Você já fez essa listinha das coisas que Deus quer de você? É interessante, pergunta a ele. E aí, naquele momento, é você e Deus, mas no momento geral que a gente está falando aqui de adoração, é adoração em unidade. E aí, também, além de unidade, é em espírito e em verdade. Não é chegando atrasado, se arrastando. Você não faz isso no seu emprego, porque você tem um horário para chegar e você chega. Você não faz isso para o cinema, você chega. Você não faz isso para a festa do seu amigo, você chega. Por que que na adoração do Senhor você não chega na hora?
Por que que a gente começa os cultos com meia dúzia de gato pingado? Sério, minha gente? Assim, não é o prestígio da igreja, não, é o calor da adoração, porque quando você tem um ídolo que compra um bilhete, você entra lá uma hora antes, você enfrenta a fila para entrar, todo mundo chega na hora e chega antes da hora para entrar, mas na casa do Senhor, não, eu sei, as cadeiras estão vagas. As cadeiras estão todas ocupadas, pode chegar a hora que quiser. Aí assim, não é que porque só tem louvor. Alô? Alô, o louvor leva a gente à presença de Deus, ajuda a gente a deixar todas as preocupações, os empecilhos, né? As dificuldades de chegar aqui para trás e você se concentrar naquele que devia ser o primeiro, a prioridade, né? Aí a gente às vezes fica assim se preocupando, né? Se fulano chegou, eu chamei, mas não veio, né? Se fulano não chegou ainda, acho que eu vou ligar para ele, né? Aí eu fico me preocupando com a postagem do Instagram, vou tirar uma foto aqui, vou botar no Instagram e vou marcar a igreja, claro, porque para sair, né? A minha foto ali naquele negócio, né? Na publicidade, no social, né? E aí, eu, às vezes, me preocupa. O que eu vou comer depois do culto? Quando é que a gente vai almoçar, né? Aqui, onde é que a gente vai jantar depois do culto? A minha preocupação não está no Senhor. Eu vim, né? O meu corpo está aqui, mas a minha mente está em outro lugar, está em outra coisa, está na rede, está na comida, está no outro, a roupa do outro que chegou, quem veio com quem, olha, ela veio, mas o marido não veio, e eu estou aqui preocupada com mil coisas, né? Que eu tenho que fazer depois, às vezes coisa de Deus, né? Assim, eu vou falar com o pessoal da minha célula, eu vou fazer não sei o que lá com o pessoal do meu ministério, e Deus está lá, esperando a gente se conectar. Se liga, se liga, se liga, né? É importante a hora que você chega, minha gente. É importante o dízimo, a oferta que você faz. Compromisso, faça uma parceria financeira com Deus. Gente, é muito bom a gente saber que Deus é o nosso provedor. Ele é o nosso provedor. E a gente precisa entender, né, que o nosso provedor quer nos usar como canal para abençoar a igreja dele, né? Sobretudo, o que que Deus está querendo falar, o seu coração, né? Concentrar no culto, você botar o pé dentro da porta, né, do templo. Pense assim, Deus fala comigo, me diz o que que você quer de mim hoje. Eu quero que você fale ao meu coração hoje. Deixa eu estar aqui ouvindo você falar, ouvindo o que que você quer transformar na minha vida. Gente, isso aqui é um chamado. Realmente, eu não quero fazer uma pregação, mas esse é o cerne da palavra, você entende? Esse é o cerne, isso que ele quer dizer. Eu não estou aqui para dizer a você como é que soletra a palavra de Deus. É como é que você busca nessa palavra de Deus uma orientação para a sua vida, para transformar a sua vida. Por favor, reflita a respeito de como tem sido a sua adoração. E a gente vai continuar nesse tema aqui ainda no nosso capítulo, né? No versículo agora 10. Vocês atravessarão o Jordão e se estabelecerão na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá como herança. E ele concederá a vocês descanso de todos os inimigos que os cercam, para que vivam em segurança. Então, para o lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher como habitação do seu nome, vocês levarão tudo o que eu ordenar a vocês: holocaustos e sacrifícios, dízimos, ofertas. Eu acho que eu já passei por isso aqui, né? Ali, vamos, vamos, vamos. Não, ainda tá certo esse negócio daqui. Vamos lá. Ele está dizendo de novo, hein? Holocaustos e sacrifícios, dízimos e ofertas especiais e tudo que tiverem prometido em voto ao Senhor. Aí 12, regozijem-se ali diante do Senhor, o seu Deus, vocês, os seus filhos e filhas. Gente, eu estou lendo isso aqui de novo. Deus fez eu ler isso aqui de novo. Para vocês, vamos embora, que o negócio tá forte aqui, né? E ele diz, vamos lá, os seus servos e suas servas, todo mundo, e os levitas que vivem nas cidades de vocês, por não terem recebido terras nem prioridades. E aí, no versículo 13, tenham cuidado de não sacrificar os seus holocaustos em qualquer lugar
que agrade a vocês, né? Assim, agora eu vou assistir aqui esse negócio, né? Daqui, porque aqui daqui tá melhor, né? Eu tô ligado, eu tô ligado. Mas aqui está mais confortável para mim. Eu vou ver online, né? Online é se você está doente, se você está distante, se você está realmente ocupado com alguma coisa, né? Você está cuidando de alguém doente, ou até assim, tem um evento importante aqui nessa ocasião, né? E eu estou preso aqui, mas deve ser uma coisa eventual, né? A gente não deve estar online todo o tempo com o Senhor. A gente devia estar com conexão direta com o Senhor, né? O que que você quer? Assistir um show do seu ídolo ou você quer ver ao vivo o seu ídolo, né? Para ver ao vivo, você paga, você viaja, você chega na hora, né? Mas aí, às vezes, no conforto é mais barato, é menos cansativo, é mais confortável, mas você não está na conexão direta, né? E aí, versículo 14 diz assim: ofereçam-nos somente no local que o Senhor escolher, em uma de suas tribos, e ali ponham em prática tudo o que eu lhes ordenar. É importante que a gente procure ter cuidado, minha gente, para não pensar que em casa com a família, Travou de novo, pessoal. Vamos esperar aqui. Esse Kátia volta logo. na praia, no campo de futebol, no shopping, ele participando ali. Agora eu estou vendo de novo ó, uma instabilidade aqui. Vamos segurando a onda, porque é o que temos para hoje, né? Deus quer capturar a sua atenção. A gente está falando, só repetindo se você perdeu, que você pode sim falar com Deus em todo lugar, Ele é onipresente e você pode estar ali, deve estar em conexão com Ele. Mas a gente está falando do momento de adoração. Esse é um momento especial e Deus está dando instruções para a gente aqui, repetidamente, de que a gente tem um lugar certo, tem uma hora certa, tem um jeito certo de fazer isso em unidade. Percebe? Vamos embora. Se tiver alguma observação, guarda aí para os comentários no final. Versículos 15 a 28. Eu vou ler aqui, porque a gente poderia dizer assim, leia, né? Mas tem muita coisa, minha gente, que a gente precisa tá lendo de verdade, né? Não pular, porque às vezes dá a impressão de não importância. Então, eu vou ler aqui de novo, aí você vai dizer assim, mas a gente já leu isso aqui. Mas se Deus repete, é porque a gente precisa. Não é porque ele é louco ou descontrolado, é porque a gente precisa, tá? Versículo 15. No entanto, vocês poderão abater os seus animais em qualquer das suas cidades e comer quanta carne desejarem, como se fosse carne de gazela ou de veado, de acordo com a bênção que o Senhor, o seu Deus, dera a vocês. Tanto quem estiver cerimonialmente impuro, quanto quem estiver puro, poderão comê-la. Ou seja, o que Deus lhe dá, se Ele permite que você viaje, se Ele permite que você vá para a praia, se Ele permite que você tenha um momento de lazer, sei lá, com seus familiares, com seus amigos, pode curtir, não tem problema, não está proibindo isso não, tá? É isso que Ele está dizendo aqui. Pode fazer isso. Se o Senhor der a bênção para vocês, pode curtir a sua bênção. Ninguém está falando aqui que você não deve se divertir, né? E ter unidade, comunhão com pessoas de outra forma, né? Que não seja no momento da adoração dele. Contudo, versículo 16: não poderão comer o sangue, derramem-no no chão como se fosse água. Lembra daquela história? O sangue
é vida. Então, mesmo quando você estiver fora do momento de adoração, as leis básicas do Senhor, elas devem ser cumpridas. E aqui o que que ele está dizendo? Ali era, olha, não beba o sangue, porque sangue representa a vida. E agora a gente tem que associar isso com tudo o que não é vida. Então, cuidado com a bebedeira, cuidado com o palavrão, cuidado com a pornografia, cuidado sei lá, o adultério, cuidado com a traição, cuidado com o que não é vida. Porque às vezes a gente diz, não, agora posso relaxar aqui. Relaxar não quer dizer que eu vou largar do sangue de Cristo. Presta atenção, tá? Versículo 17: Vocês não poderão comer nas suas próprias cidades o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, nem a primeira cria dos rebanhos, nem o que em voto tiverem prometido, nem as suas ofertas voluntárias, nem as ofertas especiais. De novo, há um lugar, há um espaço, há um momento, há uma necessidade de haver o momento de Deus com as coisas de Deus. Então, não misturar uma coisa com a outra, né? Ali, esse momento é de Deus no centro e não é para eu desfrutar das benesses que ele me deu por fora, tá? Versículo 18. Em vez disso, vocês os comerão, tá falando daquelas coisas especiais, né? Do dízimo, né? Da oferta especial. Em vez disso, vocês os comerão na presença do Senhor, o seu Deus, no local que o Senhor, o seu Deus, escolher. Vocês, os seus filhos, suas filhas, e os seus servos e suas servas, os levitas das suas cidades. Alegrem-se diante do Senhor, o seu Deus, em tudo que fizerem. Tenham cuidado de não abandonar os levitas enquanto vocês viverem na sua própria terra. Vocês estão ligados que aqui ainda não havia o templo, né? Eles mas eles estavam distribuídos nas 12 tribos, né? Por quê? Porque José formou duas tribos. De novo, eu estou vendo uma, um problema aqui da internet. A gente vai seguir assim, minha gente. Talvez devagarzinho, Aninha, por favor, se tiver um pedaço aí que vocês percam, me avisa que eu repito aqui, tá bom? Vamos tentar prosseguir aí. Versículo 19, né? Que a gente pegou. Tenham cuidado de não abandonar os levitas enquanto vocês viverem na sua própria terra. Quando o Senhor, o seu Deus, tiver aumentado o seu território, conforme lhe prometeu, e vocês desejarem comer carne e disserem gostaríamos de um pouco de carne, poderão comer quando quiserem. Se o local que o Senhor, o seu Deus, escolher para pôr o seu nome ficar longe demais, vocês poderão abater animais de todos os rebanhos que o Senhor lhes der, conforme lhes ordenei, e nas suas próprias cidades poderão comer quanta carne desejarem. Vocês a comerão como comeriam carne de gazela ou de veado. Tanto os cerimonialmente impuros quanto os puros poderão comer. Contudo, não comam sangue, porque o sangue é a vida, e vocês não poderão comer a vida com a carne. Vocês não comerão sangue. Derramem-no no chão como se fosse água. Não o comam, para que tudo vá bem com vocês, com seus filhos, porque desse modo farão o que é justo aos olhos do Senhor. Aí agora no versículo 26. Contudo, apanhem os seus objetos consagrados e que em voto tiverem prometido e dirijam-se ao local que o Senhor escolher. Apresentem os seus holocaustos, colocando-os no altar do Senhor, o seu Deus, tanto a carne quanto o sangue. O sangue dos seus sacrifícios será derramado ao lado do altar do Senhor, o seu Deus, mas vocês poderão comer a carne. Tenham cuidado de obedecer a todos esses regulamentos que lhes ordeno, para que sempre vá tudo bem com vocês e com seus filhos, porque desse modo farão o que é bom e justo aos olhos do Senhor,
o seu Deus. Eu não sei se você perdeu a primeira vez, mas o Senhor deu a segunda vez. Então, há repetição no texto, há intencionalidade no texto, há clareza no texto. Então, minha gente, a notícia está aí. Cuidado, porque a gente está fazendo, né, a leitura bíblica, aquela leitura em unidade. Travou novamente, mas deve estar voltando. A gente está com estabilidade. A Kátia está na igreja e eu acho que a internet lá está um pouco instável. E a gente está avançado, né? Elas parecem meio óbvias, mas elas não são, por causa da nossa natureza. Gente, a gente tem que colocar isso com o entendimento de que a nossa natureza requer que a gente esteja buscando Deus intencionalmente. Porque se a gente não fizer um esforço, se não houver um desejo intenso do nosso coração, a nossa carne, a nossa natureza humana, ela vai prevalecer e nós deixaremos de seguir aquilo que o Senhor quer. Por isso que ele tem dado todos esses avisos de uma maneira repetida, né? Cuidado, hoje a gente está com instabilidade de internet e aí a gente está prosseguindo aqui, mas eu acho que isso é um chamado para você depois ir ler a sua palavra com intencionalidade, com cuidado e pedir a Deus, Deus fala comigo, está falhando alguma coisa? O que está falhando? E, por favor, eu não estou com coragem, eu tenho preguiça, eu quero estar com a família, eu tenho um filho pequeno, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, me ajuda, Senhor, a fazer as coisas do jeito que tu queres. Olha, eu vou dizer, Deus vai levantar assim. Ele vai levantar uma avó para estar cuidando do seu filho. Ele vai fazer o seu filho se adaptar bem no Kids, né? No espaço que a igreja oferece. Ele vai ajudar a sua família a ser compreensiva, mesmo que não venha para a igreja, mas incentiva você a ir para a igreja, porque você fica uma pessoa tão melhor quando você vai para a igreja, volta maravilhosa, né? Então, cuidado aí, porque a gente precisa, né, atentar para a palavra de Deus e não somente ouvir, a gente tem que De novo, né? permitir que essa palavra de Deus transforme com a igreja e a gente, mas é porque eu queria, às vezes, a gente quer administrar o dízimo da igreja do Senhor, né? A igreja do Senhor, ela tem um propósito. O propósito é a expansão do reino, é o evangelismo, é o discipulado, é o ensino. Mas às vezes você já tem aquela pessoa carente, tem aquele orfanato dali, eu queria ajudar o orfanato. Faça isso! Deus quer que você seja generoso, generosa. Então, faça isso, mas usando os seus recursos próprios. Quando eu digo os seus recursos próprios, é 90% do que o Senhor lhe deu. Você entende que você não tem nada, né? Falar a verdade. Assim, Deus lhe dá energia, ele lhe deu a preparação, o treinamento, ele lhe deu a oportunidade. É ele que abre todas as portas para você estar onde você está, para você ter o que você tem, né? E aí você quer administrar, administre os 90%, deixe Deus administrar os 10% de tudo o que ele lhe deu, porque é assim que você demonstra a consciência de que você sabe quem é que sabe mais do que você. Tá? Esse negócio de, eu vou dar ali para o orfanato, os 10% vão para ali, porque eu acho que ali é melhor. Tá errado. Tá claramente errado. Por quê? Porque
Isso você está dizendo assim, Deus, eu sei administrar isso aqui melhor do que você. Ah, não, mas quem vai administrar o dinheiro que eu boto na igreja é o pastor, é a secretaria, é o comitê, é a junta. E vocês acham que quem está atrás dessas pessoas? Quem é que controla essas pessoas? Não é Deus? Não é Deus que promoveu, gente, toda a criação do mundo, toda revelação do seu plano, tudo essa palavra que a gente está estudando aqui, ele inspirou, ele preservou e ela chegou aqui. Deus está no controle. Então, essa coisa de quem vai administrar os 10%, sabe quem é? É Deus. Ofereça os seus 10% a Deus. E aí ele se acerta com quem vai administrar esse dinheiro, tá bom? Vamos prosseguir aqui, versículo 29. O Senhor, o seu Deus, eliminará de diante de vocês as nações que estão a ponto de invadir e expulsar. Quando vocês as tiverem expulsado e tiverem se estabelecido na terra delas, e depois que elas forem destruídas, cuidado agora, atenção, tenham cuidado para não serem enredados. Enredados é assim, emaranhados, né? Presos. E para não se interessarem pelos deuses delas, dizendo como essas nações servem aos seus deuses. Queremos fazer o mesmo. Lá antes, a gente lembra que a gente leu, Deus quer que a gente faça diferente. A gente já leu mais cedo, mas aqui ele está dizendo, olha, divertindo, né? Quando você chegar lá, não fique emaranhado com isso aí, querendo fazer do mesmo jeito. Versículo 31. Não adorem ao Senhor, o seu Deus, como fazem essas nações, porque ao adorarem os seus deuses, elas fazem todo tipo de coisas detestáveis que o Senhor odeia, como queimar os próprios filhos e filhas no fogo em sacrifício aos seus deuses. Está escrito com todas as letras. É isso que eles faziam. Queimavam seus filhos e filhas no fogo em adoração aos seus deuses, com D minúsculo, né? Porque Deus com D maiúsculo só tem um, né? Yahvé. E aí, versículo 32. Apliquem-se a fazer tudo o que lhes ordeno. Não acrescentem nem tirem coisa alguma. Então, Deus está divertindo aqui, minha gente. Tenham cuidado para não ser envolvido, para não se interessar pelos deuses das nações, pelas maneiras, pelos modos, pelos hábitos das nações, porque são ruins. Hoje, as nações, né, são os costumes e os hábitos do mundo. Ah, tá na moda. Agora tá na moda botar as costas nua. Todo mundo aqui assim, aí você acha que aquilo ali não é a moda, então vamos à moda agora. Vamos ter o biquíni. Ah, o biquíni é assim. Peraí, peraí, porque a gente tem um modelo, a gente tem um padrão. O nosso padrão não é o padrão do mundo, minha gente. Não é assim. Então, a gente não deve se deixar influenciar pelas coisas do mundo se elas batem de frente com as coisas de Deus. A gente tem uma direção, a gente tem um sobrenome, Cristo, né? Nós somos cristãos. Então, a gente deve se comportar em conformidade com esse chamado, né? Com essa escolha. E preste atenção, porque às vezes a gente pensa que fez essa escolha, mas não fez. Porque a gente vive muitas vezes, eu estou me achando aqui, né? Puxando a orelha. Eu só estou puxando a orelha se você estiver precisando ter a orelha puxada. Porque eu estou falando aqui no que está escrito no texto da palavra. Então, às vezes a gente se converte de boca, de boca. Isso não é a conversão do coração. Isso não é, lembra da palavra que a gente viu na semana passada? A circuncisão do coração. É o nosso coração que tem que ser transformado. Então, há coisas no mundo, ou lá fora, que a gente deve abominar, coisas. O povo não está matando ó, e queimando os filhos em sacrifício a Deus, mas está fazendo coisa muito ruim. Na verdade, tem muita gente matando os filhos por aí. Tem sim. Tem muita gente matando os filhos por aí. Aí você, eu entendo,
porque papapá, você entende, mas Deus não entende. Deus onisciente não entende, porque ele diz que há vida e a gente precisa preservar a vida, né? Ele acabou de falar aqui, cuidado com o sangue, não beba o sangue, porque o sangue é vida. Deus se preocupa com isso. Então, fazer isso para nós devia ser abominação. Se não é abominação, é porque a gente está com alguma distorção no nosso entendimento ou prioridade de Deus. Porque eu vou dizer, Deus não disse para a gente entender Ele, não. Eu canso de dizer isso. Deus não disse para a gente entender, Ele disse para a gente obedecer. Então, eu tenho um princípio, assim, está escrito na palavra, tá, então é verdade. Então é certo. Eu posso não entender, como outras pessoas podem não concordar. Eu concordo, eu sou mais sabida, eu concordo logo. Mesmo que eu não saiba por quê, mas eu já estou concordando ali. Aí, pega no pé da letra. Não, não é no pé da letra, não é a coisa, por quê? O Antigo Testamento, ele é uma sombra. Ele aponta para o que é real. Então, você bota uma luz aqui, eu estou aqui e a minha sombra cai lá atrás, né? Não sei se dá para ver alguma coisa aqui. Não, não dá, porque a porta também está iluminada e ela mesma está refletindo luz. Mas olha, quando chega o que é real, a sombra não vale nada. A sombra, ela dá o contorno, mas ela não mostra a verdade inteira. Aqui na palavra, a gente tem a verdade inteira revelada para nós. A Bíblia tem toda a revelação de Deus. A gente precisa olhar para isso. Então, cuidado, minha gente, porque quando você vê assim, aquelas abominações, aquele negócio de isso era do Antigo Testamento, isso não existe mais. Para com isso. A palavra de Deus é eterna. Então, a palavra de Deus, ela vai servir para a gente até o final da nossa vida e adiante, na verdade, né? Então, a gente precisa verdadeiramente obedecer a Deus e de preferência, conhecendo um pouco da palavra para saber que as abominações que estão lá fora, elas não têm espaço na vida de um cristão. Ah, como é que eu vou saber se é abominação? O Espírito Santo de Deus vai lhe dizer. O Espírito Santo de Deus vai lhe mostrar. E você vai conseguir fazer o julgamento, o discernimento do certo e do errado. Se você colocar as ideias filosóficas, as ideias, não, porque eu estudei isso assim, aí você está começando a maquiar a verdade absoluta de Deus. Absoluta de Deus. O homem pode pensar? Pode, porque Deus deu a ele um cérebro pensante. Ele nos deu a capacidade de entender a palavra, mas a gente não pode, a nossa mente não captura tudo o que Deus faz. Então, é importante que a gente entenda, né, que há sim no mundo. Nossa, tá tão bom esse assunto e Mundo coisas detestáveis. E aí, não é? Oh, Jesus, mais instabilidade, né? Teve até um aviso aqui na telinha. Mas, enfim, eu estou falando de novo, né? Que a gente não deve se permitir ser engolido, enlaçado, diz a palavra, né? É muito interessante. Eu fui atrás dessa palavra no texto, né? A palavra enlaçado, que tá aí no texto. A gente não deve se permitir ser engolido, enganado. Parece assim, ah, você é malvada, né? Ah, você precisa ter amor. Você precisa ter, sim, é em amor que Deus nos ajuda a escolher as coisas certas e não as coisas erradas, tá? Então, é muito importante que a gente esteja é, seguindo a palavra de Deus. Para seguir, a gente precisa conhecer, né? Então, a gente precisa saber quem Deus é.
A gente precisa saber que ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. E a gente precisa saber que ele tem cuidado de nós para nos mandar na direção certa. Amém? Vamos lá, hoje o projeto era fazer 12 e 13, mas a gente vai ficar aqui só no 12, porque é isso que Deus permitiu e agora Ele está permitindo que a gente entre na conversa. Vamos lá, povo. Cadê vocês hoje? Hoje nosso pastorzão não está aqui conosco, mas estamos juntos. Kátia, houve. Bom dia e bom dia a todos aqui de novo, né? Houve algumas intercorrências aí, depois você vê direitinho na internet e travou, mas Se eu tiver muito acredito que ruim, eu, assim. eu gravo tudinho de novo, mas eu adoro fazer aqui ao vivo, Ah, porque tem a participação de vocês. é. E foi muito bom, assim, né? Porque é um tema. Eu acho que mexe muito, faz a gente refletir. Eu gosto quando o estudo vem com isso, né? Com essa proposta, assim, da gente se confrontar mesmo, da gente se refletir. A Porque, proposta é essa, viu? Por isso se né? chama É, Pegando-se as é. Escrituras, não é apegando-se Porque a ao gente às livro, vezes não. fica ouvindo uma coisa, aí ouve aqui, sai aqui, vai fazer as outras coisas, assim. Mas essa palavra, ela confronta e aquilo fica, assim, meio que moendo na gente, né? Então, comigo foi meio que assim, né? Quando você falou aí essas questões, porque. A gente não pode pensar só naqueles ídolos lá daquela época e tal, queimar os filhos no fogo, enfim, aquela cultura. Mas hoje é tão sutil assim, né? Você falou aí do dinheiro, você falou aí até família, às vezes que a gente bota, tantas coisas que a gente coloca como ídolo, né? E tira a gente do propósito, e rouba a gente do propósito, da gente cumprir aquilo que Deus quer pra gente. Ah, eu não vou hoje porque eu tô, sei lá, com isso. Ah, eu não vou porque. Quer dizer, tudo que acaba ocupando o lugar de Deus na nossa vida, né? Toda essa idolatria. Então, é isso, é a gente pensar realmente o que é que tem de ídolo do nosso coração. Não no sentido, mas eu não tenho estátua, mas eu não uso o fitinho do Senhor do Bonfim, mas eu não tenho objeto. Mas não é essa questão de objeto externo. Às vezes a idolatria é interna e aí é que é o perigo, né? Quando ela está enlaçada, como você trouxe, enlaçada no coração. Enlaçado, o engano está enlaçado. E a gente precisa realmente confrontar diante de Deus. Senhor, se há alguma idolatria no meu coração, que o Senhor esteja quebrando, né? Para que a gente possa adorar o Senhor em espírito e em verdade. Amém, Aninha. Isso mesmo, vamos fazer isso, povo. A gente, infelizmente, não tem tempo aqui, né? Para a gente estar nesse momento de adoração, de comunhão, porque é um tempinho só de ensino aqui, mas não tem a menor dúvida de que a gente realmente precisa conversar com Deus a respeito dessas coisas, né? A gente às vezes fica assim, nossa, quanta coisa que é revelada, revelada pela pessoa do Espírito Santo aqui. Quem mais? Vamos lá, povo. Cadê vocês nessa palavra tão impetuosa, né? Uma palavra tão assim contestadora. Cadê vocês? Oi, oi, Ih, Catinha, oi, uau, cadê Larissa, que Larissa. é? Ó para ela, ó para Larissa. Olha, eu assim, eu quis entrar até para reforçar, assim, eu estava ouvindo, né, e a exortação, né, porque hoje eu achei que, assim, é uma palavra de exortação, como a gente precisa de uma palavra de exortação, para que a gente se aprofunde nas coisas, né, saia da superficialidade, né, porque a gente escuta uma palavra dessa e pode dizer, não, é muito duro, né, tudo bem. E sai, né? E, na realidade, essa questão novamente da obediência, né, que a gente vem, ela é muito importante, sabe? Eu vejo que, assim, a gente busca intimidade, então, não, eu quero que Deus fale comigo, eu quero ter essa relação, ótimo. Aí, de repente, eu vou, reconheço, aí quando escuto algo que vai doer, vai machucar. Então, eu acho que entendi errado. Eu acho que, assim, não é bem assim, Não e é bem relativiza. assim, mas é uma É, atitude que não é bem assim, como não é bem deu assim, certo. e relativiza, né? Eu acho que hoje em dia o que está acontecendo é muita relativização da palavra.
E essa separação, eu estou vendo muito isso nessa leitura bíblica que a gente está fazendo. Quando você lê o Antigo Testamento na superficialidade, você não entende, ou assim, não é entender no sentido de entender Deus, porque eu acho que é impossível, por mais que você estude entender. Mas Fale, quando você repita. não, mas quando você não se aprofunda, você só vê essa parte, né, superficial. E, na realidade, o que é a base da sustentação é esse amor, justiça, alegria, fidelidade, é uma vida abundante. Na realidade, a gente tem toda essa exortação para dizer, meu filho, acorde, acorde, acorde porque eu quero te dar vida em abundância. Então, assim, essa para mim, essa base de Deus, ela é muito forte, entendeu? Tanto que aí está no texto, esse tem alegre-se em tudo de Deus. Eu não sei exatamente, mas tem alegre-se nesse texto de Deuteronômio. Isso, E assim, com a família. as coisas de Deus é para a gente se alegrar. Por quê? Porque se você obedecer, você vai estar em outro caminho, você vai estar em um caminho correto, um caminho adequado, um caminho que não se desvia, um caminho Vida e que... Juízes, que a gente acabou de ler. Exatamente, exatamente. Então, eu acho que essa é a palavra. Eu acho que assim, a exortação, ao invés de entender como um peso, eu acho que a exortação é um alerta e uma possibilidade de redirecionar as suas atitudes, né, os seus posicionamentos perante a Deus, né? Então, eu também gostei muito, assim, a coisa da adoração, a gente não se acomodar, porque eu acho que é tendência do ser humano se acomodar em várias coisas. Então, assim, hoje para mim é cômodo. Hoje eu estou em aldeia, hoje eu não estou aí. E assim, vim para cá, mas eu quero adorar. Então eu vou numa igreja até batista aqui. Porque eu quero adorar, porque eu quero adorar a Deus. Eu posso não estar na mesma situação, vou ver o nosso culto online, mas eu quero ir adorar a Deus, porque é minha relação com Deus. Eu tenho que adorar a Deus. Então, eu acho que a gente não pode estar se acomodando diante de certas circunstâncias, né? Então, assim, eu gosto muito da exortação que isso nos impulsione para frente e para ver essa dimensão de Deus, né? E não ficar nos mimimi e nos meandros que, na realidade, não leva a gente a lugar nenhum. Então, assim, obrigada, porque não é uma palavra fácil, né? Deuteronômio não é fácil, mas ao mesmo tempo é libertadora. Então, assim, né? Viver a vida com Deus é libertador. Então, muito bom. Deus abençoe. Amém, amém. Eu acho que é muito importante a gente prestar atenção nisso, né? Porque a gente lê assim, já sei, né? E com Deuteronômio é aquela assim, eu já li aqui 2 linhas atrás, está aqui de novo. E é muito importante a gente entender que Deus, ele não gasta uma vírgula. Ele não gasta uma vírgula. Se ele escreveu aqui, é porque é importante para a nossa vida, né? E ele quer realmente que a gente pegue isso. E eu quero ressaltar, aproveito essa oportunidade para ressaltar mais uma vez o nome desse livro. O nome desse livro no original não é Deuteronômio, é Palavras Ditas. É palavras ditas. O que é que significa aquela palavra? Ele tem aberto os nossos olhos, tanto com relação aos mandamentos que a gente acha que já conhece, né? Como em relação ao nosso comportamento, que a gente acha que está tudo bem, está tudo nos conformes, mas ele está mostrando que não está. Porque às vezes até você ir para dentro do templo, né? Não significa que você está em comunhão com Deus. Não significa. Tem gente que vem para a igreja e fica vagueando, e vai ali, toma água, vai ali, vai no banheiro, vai ali, faz, vê se a criança está bem, vai ali, faz não sei o quê. Minha gente, não é assim que a gente adora a Deus. A gente adora Deus em espírito e em verdade, em comunhão com Ele. E aqui, né, quando a gente está falando da adoração no templo, né, no lugar que ele escolheu, é para a gente estar dedicado não só no corpo, né, mas na mente e, sobretudo, no coração. Então, é uma mudança de coração, né? A circuncisão do coração que ele acabou de falar. Cadê aí vocês, minha gente? Mais alguém aqui para falar? Essas telinhas tudo fechada. Cadê as falas? Fica todo mundo só ouvindo, Deus falando ao seu coração e você não compartilhando com os outros.
Vamos lá. Cadê vocês? Ninguém? Então vamos embora, Aninha. Aninha vai fechar a gente em oração, porque o nosso pastorzão hoje não está aqui conosco por outros compromissos. Se Deus quiser, estará conosco na semana que vem. Amém, amém. Vamos orar, né? Senhor, obrigada, Jesus. Obrigada por esse estudo. Senhor, obrigada porque a tua palavra, Deus, ela realmente ela é viva, ela é eficaz, ela penetra, Senhor, a nossa alma. Ela traz confronto, Senhor, ela traz luz às trevas, Pai, é tudo que está oculto. Oh Deus, como é bom, Senhor, aprender, como é bom nos apegar a essa palavra, Senhor, que o Senhor esteja movendo o nosso coração para que a gente não seja apenas ouvintes, mas, sobretudo, praticantes da tua palavra, Senhor. Obrigada pelo estudo de hoje, obrigada por nos falar e repetir tanto, né, como é bem o sentido desse livro, palavras ditas, ditas e ditas novamente, Senhor, sobre obediência, sobre adoração, sobre o Senhor ser o único e verdadeiro Deus e que não há outro semelhante a ti, Senhor, e que nós não devemos render o nosso coração a ídolos, Pai, sejam esses ídolos objetos, pessoas, sentimentos, emoções, Senhor. Qualquer coisa, Deus, que ocupe o teu lugar, Senhor, na nossa vida, o apego ao dinheiro, Senhor, as preocupações dessa vida, Pai. Ó Senhor, que a gente possa tirar hoje realmente um tempo e ruminar essa palavra, esse estudo, Senhor, dentro de nós. E que a gente possa realmente te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Obrigada pela vida de Kátia, que nos apresenta esse estudo com tanta dedicação e tanta excelência, Deus. Que o Senhor esteja acrescentando mais e mais na vida dela e que o Senhor esteja abençoando aqueles que vão ouvir depois esse vídeo que fica lá no YouTube, Senhor, que eles também sejam tocados e confrontados pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, povo. Maravilha de estudo, né? Amém, amém. Interrupções. Glória a Deus. Isso. Olha, hoje à tarde, classe bíblica.